Então, como já comentado, né, vou fazer agora, apresentar a técnica de como determinar o potencial de um campo conservativo. Beleza? E aí a gente vai fazer através de um exemplo e vocês vão ver que a técnica é bastante simples, né? No último vídeo nós já vimos que este campo ele é conservativo porque, né, o del P del Y é igual a del Q del X e o domínio desse campo é um conjunto aberto simplesmente conexo, né? Então, com certeza, eu sei que vai existir uma função potencial para este campo, né? Existe uma função tal que o gradiente resulta nesse campo. Então, o que é que nós podemos fazer? Perceba que a ideia é natural e simples, né? Que é o seguinte, ó. Se essa função, se esse campo é conservativo, né? Eu sei que existe um f tal que, né, o grade de f vai resultar neste campo. Ou seja, veja que a minha função p vai ser a derivada parcial em relação a x dessa função. E a minha função q vai ser o quê? A derivada parcial dessa função em relação a y. Ok? Então, disso aqui, ó, eu sei que a derivada parcial dessa função em relação a x deu quanto? Já que é a minha função p, isso dá 3 mais 2xy. E essa aqui dá x² menos 3y². Agora veja, se eu derivei uma função f, que eu não sei ainda quem é, em relação a x e eu encontrei isso, significa que se eu integrar essa função em relação a x, eu vou encontrar essa minha função f. Né? Já que a derivada parcial dela em relação a x, quando eu entrego, eu volto para a minha função f. Então eu sei que a minha função f ela vai ser essa integral aqui. E aí vamos calcular isso. Então seria a integral de 3 mais 2xy dx. Né? Que isso dá quanto? 3x mais 2x² sobre 2y, que é x²y. Só que lembra que quando eu calculo a integral indeterminada, indefinida, aparece uma constante aqui, né? Mas veja que agora a minha constante tem uma propriedade muito particular. Veja que essa função que apareceu aqui, ela foi a derivada parcial em relação a x. Então, na verdade, a minha constante pode não ser necessariamente uma constante. Ela pode ser uma função de y que não dependa de x. Por exemplo, eu poderia ter aqui um y². Né? Concorde que se eu derivo isso aqui em relação a x, isso aqui vai ser tratado como uma constante, eu vou ter isso aqui como resultado. Então, o que é que eu sei é que essa minha constante, ela não é de fato uma constante constante. Ela vai ser uma certa função de y, que não depende de x, certo? Então, eu tenho isso aqui. A minha função f ela vai ser 3x mais x² mais essa função g que só depende de y, ok? Agora veja, se a minha função f é isso, né? E eu sei que o meu q é essa expressão. Se eu derivar essa função f aqui, ó, em relação a y, eu vou ter o quê? Ó? Vamos derivar isso aqui em relação a y. Eu tenho a derivada dessa expressão aqui dá 0. A derivada dessa aqui em relação a y dá x², né? E a derivada dessa em relação a y dá o quê? A g' de y, né? A derivada, vou escrever aqui, ó, gy de y, né? A derivada parcial em relação a y dessa função aqui. Agora veja, se essas duas funções são iguais, então eu tenho que isso aqui vai se cancelar. E essa minha derivada dessa função em relação a y é essa. Né? Ou seja, eu tenho que a minha derivada parcial dessa função g em relação a y deu menos 3y². Tá, mas se a derivada parcial dela em relação a y deu isso, então significa que essa minha função g de y é o quê? A integral dessa função em relação a y. Isso dá quanto? Menos y². Né? E veja, eu somo 1 aqui, vou acabar dividindo por 3, vai ficar menos y² mais uma constante. Agora eu sei que é realmente uma constante, porque essa função só sei que ela depende de y. Não vai aparecer nada de x aqui, né? Porque ela é uma função exclusivamente de y. Então aqui aparece uma certa constante c. Então pronto, ó. Essa é a minha função g. Mas eu sei que a minha função f, ela é essa função mais g. Portanto, eu tenho aqui a minha função f de x e y. Aqui era f de x e y, foi só porque o espaço faltou, né? A minha função f de x e y é o quê? 3x mais x² menos mais a minha g, né? Que é menos y³ mais c. Pronto, encontrei o meu potencial. Veja que se eu calcular o gradiente dessa função, eu vou ter justamente esse campo. Ó. Deriva isso aqui em relação a x. Fica 3 mais 2xy e o resto é 0. Deriva agora ela em relação a y.
Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 3x, 3y ao quadrado. E encontramos a nossa parcela aqui, Q. Ok? Então, muito simples, sem dificuldade nenhuma, acredito, né? E esse aqui foi o item A. Agora eu quero calcular, eu quero fazer o item B. Vamos lá? Muito simples também. Eu quero calcular essa integral de linha, onde C é essa curva dada por essa parametrização aqui, né? Mas vejam, se essa, nós já vimos que se eu quero calcular a integral de linha desse campo, e eu já sei que ele é dado pelo gradiente dessa função f, pelo teorema das integrais de linha, nós já vimos que isso aqui basta fazer o quê? Teorema fundamental das integrais de linhas, basta fazer f no instante final menos f, no instante não, no ponto, né? Menos f no ponto inicial. Quem é o R de B? F, R de π, né? Seria o meu tempo final aqui, menos f de R de 0. Quem é R de π? Então isso aqui vai ser f de quem? Ó? R de π dá quanto? E elevado a π vezes seno de π mais... Opa, é um ponto, né? Desculpa. Aqui é a coordenada x desse ponto. Aqui agora é a coordenada y, né? E elevado a π cosseno de π menos f de 0, né? Quem é f de r de 0, né? Quem é f de r de 0? E elevado a 0 seno de 0 E elevado a 0 cosseno de 0. Beleza. Então isso aqui dá f de quem? Seno de π é 0. Isso aqui dá e elevado a π vezes cosseno de π, que é menos 1. Então menos e elevado a π menos f de seno de 0 é 0. Então isso aqui vai dar 0. E elevado a 0 dá 1. Cosseno de 0 é 1. F de 0, 1. Basta agora fazer o quê? F desses valores. Agora eu vou lembrar aqui que é a minha função f, que eu já esqueci. Opa, deixa eu copiar ela aqui, ó. Cadê? Tem que ir para a camada aqui. A minha função f é essa, né? Então veja. Ó, lembrando que a minha função f, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Vou até circular ela aqui, para não bagunçar muito. Ó, essa é a minha função f. Ok? Então, eu preciso fazer f desses valores. Quem é f de 0 é elevado a menos π. Isso aqui vai dar 0, 0, menos e elevado a π ao cubo, mais essa constante, menos f de 0, 1. 0, 0, aqui dá menos... Agora o f desse cara dá menos 1 ao cubo, mais c, né? Aí esse mais c vai cancelar com menos c. E aqui eu fiquei, deixa eu mudar a cor aqui para não ficar muito bagunçado. Fica o que? E elevado a 3π. Aqui dá menos 1, mais 1. Pronto. Essa seria a minha integral de linha. Eu não preciso trabalhar com aquela expressão inteira para calcular essa integral de linha. Porque ela só é independente de caminho, né? Só depende do ponto inicial e final. E aí, pelo teorema fundamental das integrais de linha, nós podemos calcular dessa maneira simples, uma vez que nós sabemos quem é o potencial para essa função. Ok? Beleza, se não fizermos continha errada, temos esse resultado aqui justamente. Certo? E aí, percebam que isso aqui a gente fez um exemplo no caso de um campo planar, né? Agora o que seria, como é que a gente faz isso para um campo espacial? Percebam que não vai ter nada de diferente, mesma coisa, né? As ideias são as mesmas. Eu vou até aproveitar esse pedacinho aqui que já está no meu slide, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Então veja, o começo é a mesma coisa, ó. Se esse é meu campo, né? Primeiro de tudo, né? Vamos ver se esse campo é conservativo. Na verdade, o teste para esse campo ser conservativo é um pouquinho mais elaboradinho. Tem a ver com rotacional de um campo. Aí eu vou comentar isso em uma aula futura. Então, ainda não temos como decidir se um campo vetorial espacial
ele é conservativo utilizando um critério simples como aquele lá. Mas para planos aquilo funciona muito bem, né? Mas a forma de calcular os potenciais são similares, né? Não muda nada. Primeiro, se esse meu campo for conservativo, significa que essa função é a derivada parcial em relação a x de uma função de 3 variáveis, né? Então, y² vai ser isso aqui. Essa função vai ser a derivada em relação a y dessa mesma função f. E essa terceira vai ser a derivada em relação a z dessa mesma função f, ok? Então pronto. Se a derivada parcial em relação a x dessa função resultou nisso, significa que a minha função f de x, y, z é o que? É a integral de fx dx. Ou seja, é a integral de y² em relação a x. E nós sabemos que isso aqui dá o quê? Y² x mais uma constante. Agora lembrando que constante, que tipo de constante é esse? É uma constante em relação a x. Ela pode ser uma função de y e z. Por exemplo, pode ser e elevado a z seno de y cosseno de yz. Isso aqui é uma função que, se eu derivar em relação a y, vai dar zero. Então, eu sei que essa minha constante que aparece aqui não é de fato uma constante, né? Ela é uma função que só depende de y e z, não depende do x, né? Porque se dependesse do x, apareceria algum termo aqui além, né? Quando eu derivasse essa relação a x, apareceria um termo além desse y², ok? Então pronto, eu já sei que essa minha função f, ela tem essa expressão. Então eu sei também que se eu derivar ela em relação a y, eu vou ter isso. Então, por um lado, eu sei que 2xy mais e elevado a 3e é o quê? A derivada parcial dessa função f em relação a y. Mas então, se eu tenho que a minha função f é isso, eu vou derivar em relação a y. Ou seja, derivo isso aqui em relação a y. Eu tenho 2xy mais essa g derivada em relação a y de yz, certo? Aí tem essa igualdade, então, aqui, ó. Cancelando esses termos, eu concluo que o quê? Essa minha função g, que só depende de y, e a derivada parcial dela em relação a y, deu o quê? E elevado a 3e. Ah, mas se essa derivada em relação a y deu isso, se eu quero saber quem é a minha função g, eu faço o quê? Ela é a integral da gy em relação a y. Ou seja, a integral dessa função em relação a y, que vai dar quanto? Esse aqui é uma constante em relação a y, então fica e elevado a 3e y mais agora uma constante, que nesse caso não é uma constante, pelos mesmos argumentos anteriores, é uma função constante que depende apenas de z, porque essa função não depende de x, e isso aqui agora é uma constante em relação a y também, então não depende do y, ela vai depender somente de z, né? Então eu já sei o que? Que a minha função f, né? Substituindo agora essa expressão para g aqui, ó, eu tenho que a f de x, eu vou só colocar f para ganhar tempo, né? Ganhar espaço aqui, que a minha função f é o que? Y² x mais g, que a g eu já vi que é o que? É elevado a 3e y mais essa função h de z. Tá, agora eu sei que se eu derivar ela em relação a z, eu vou encontrar essa expressão aqui, ó. Então eu sei que 3y é elevado a 3e é a derivada parcial dessa função f em relação a z, né? O que nós já tínhamos desde o início. Mas então eu vou derivar essa função aqui em relação a z. Isso aqui vai dar zero. Se eu derivar essa expressão aqui, faz o quê? Cai esse 3, né? Fica 3e elevado a 3y mais agora a derivada dessa função em relação a z. Ou seja, hz de z. Então pronto, ó, temos essa expressão. Percebam que isso aqui, ó, é a mesma expressão que essa. Portanto, a minha derivada parcial em relação a z deu o que? Simplesmente essa hz de z. Então veja que se eu integrar, se eu quero saber quem é o h, basta eu integrar essa função em relação a z, né? Que vai dar quanto? Veja aqui, nesse caso aqui, como eu cancelei, né? Então eu cancelei esse cara, cancelei esse, eu encontrei aqui que é hz, desculpa, aqui era outra coisa. Esse meu hz, na verdade, essa minha fz aqui, né? Na verdade é o que? Essa hz é zero. É melhor. Veja que eu tinha isso igual a isso mais hz. Então cancelei e ficou hz igual a zero. Então se hz é igual a zero, significa que h é a integral disso em relação a z. Que a integral de zero
é uma constante. Agora uma constante de fato. Por quê? Porque eu já sei que essa h não depende de y, não depende de x e ela também não depende de z, né? Porque a derivada dela em relação a z foi 0. Então essa aqui é c. E aí só para eu não ter que ir para um novo quadro e perder todas essas informações, eu vou abrir um parêntese aqui. E agora, escrever aqui a minha função f. A minha função f de x, y e z, quem é? Veja aqui, ó, ela era essa função mais o h de z. Então ela era y ao quadrado x mais e elevado a 3y mais o h, né? E o h acabei de ver que é simplesmente uma constante. Pronto. Esse é o meu potencial para esse campo. Veja que se eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter o quê? Derivando isso em relação a x, fica y ao quadrado, aqui dá 0, bateu com essa expressão. Derivando em relação a y, 2xy está aqui. Derivando isso em relação a y, fica e elevado a 3z, isso aqui dá 0. Derivando agora em relação a z, 0. Esse 3 cai, então fica 3e elevado a 3y, que é o que nós temos aqui. E aí nós conseguimos encontrar o potencial para este campo aqui. Ou seja, esse é um campo conservativo. Veja que eu não usei nenhum teste aqui, porque como eu falei, tem espaços tridimensionais, né, campos tridimensionais. O teste é um pouquinho diferente. Não tem nada de muito complicado não, mas é só um pouquinho diferente. E aí vamos ganhar essa linguagem para esse exemplo aqui futuramente. Ok? E aí, tudo bonitinho aqui, feito sem problema nenhum, né? E aí só alguns lembretes, né? Que eu já comentei bastante nessa aula, mas vale a pena lembrar. Então, se o meu domínio é um aberto conexo por caminhos, então a função, o meu campo ser conservativo é equivalente a isso aqui, né? A integral desse campo ao longo de qualquer caminho fechado é 0, né? E aí, essa condição aqui ela era necessária para que isso acontecesse, ou seja, se o meu campo é conservativo, isso aqui sempre acontece, mas não quer dizer que sempre que eu tenho isso, meu campo vai ser conservativo, né? E aí eu falei o quê? Que se isso acontecer, não é suficiente, mas caso o meu domínio seja um aberto simplesmente conexo, se isso ocorre, o meu campo é conservativo. No caso de campos planares, né? Campos espaciais, a condição é levemente diferente. E aí, vou deixar para vocês aqui, ó, este exercício que ele é fundamental. Não tem no Sturt, eu acho que não. Se tiver, não está com essa abordagem, mas é um exercício que eu recomendo muito que vocês façam, né? Perceba que eu estou com um campo planar, um campo no plano, né? E a primeira coisa que eu pedi para vocês verificarem é que aquela condição é verificada, né? Ou seja, derivar isso aqui em relação a y vai ser a mesma coisa que derivar isso aqui em relação a x, né? Ou seja, ele tem possibilidade de ser um campo conservativo, né? Porque essa primeira condição foi verdadeira. Mas aí agora eu vejo, ó, o domínio dessa função aqui, primeira pergunta, é um aberto simplesmente conexo? Aí vocês vão me responder, né? Então fica para a próxima. Aí vocês vão utilizar os métodos apresentados para tentar determinar um potencial para esse campo, certo? Então vocês vão encontrar esse potencial, ou possível potencial, né? E depois vocês vão, sem utilizar o teorema fundamental das integrais de Lie, né, que vocês certamente vão encontrar uma função aqui que tem cara de ser potencial, mas se de fato isso aqui for um potencial, a integral deste campo em relação a qualquer caminho fechado deveria ser 0, né? Então vocês vão pegar um círculo de raio R, com centro na origem, vocês já devem saber parametrizar isso, né? E vocês vão mostrar que essa integral deste campo ao longo deste caminho não vai ser 0, certo? Então vai ter um certo bug no sistema aqui, né? Porque se esse meu campo tem potencial, isso aqui deveria ser 0 para qualquer caminho fechado. Mas eu estou apresentando um caminho fechado em que essa integral vai dar diferente de 0. Então, essas duas condições aqui, ó, estão certamente em alguma contradição. A matemática está errada? Não. Errado é a má interpretação que estamos fazendo dela, né? E aí, é que eu estou pedindo aqui no item E, né? Tem um problema. Qual é, né? E aí, vocês vão tentar determinar, né, a integral deste campo ao longo de círculos de raio R. Se tiver dificuldade, tentem usar aí uma ferramenta computacional, pode usar o próprio Wolfram, né? E vocês vão verificar o quê? Assim, na verdade não é mais agora a integral sobre círculos de raio R centrado na origem, né? Eu quero que vocês coloquem o centro sobre o eixo Y,
né? Pega um pontinho lá sobre o eixo Y, que não seja necessariamente a origem, e calcula a integral de linha deste campo ao longo desse ciclo, certo? E aí vocês vão ver o seguinte, ó, se esse ciclo ele vai estar sobre o eixo Y, né? O que acontece com essa integral quando ele intercepta o eixo Y, né? E aí vocês depois vão pegar um certo círculo, centrado agora não necessariamente na origem, não necessariamente sobre o eixo Y, certo? E vai colocar um certo raio de forma que esse círculo não intercepte o eixo Y, certo? Quando ele não vai interceptar, vocês vão calcular a integral de linha e vão verificar o que acontece, né? Certamente eu vou adiantar para vocês, isso vai dar zero. E aí, algumas dicas aqui vão estar nos slides, né? Porque o suposto potencial que vocês vão encontrar é justamente essa expressão aqui. E aí vejam que esse potencial ele não está definido para y igual a zero, ou seja, sobre o eixo y, o eixo x, né? Essa função não está definida. Então, tem alguns probleminhas que vocês vão ter que refletir em cima deles e fazer aquelas respostas lá sobre o que eu acabei de comentar, ok? Façam um bom estudo e até a próxima. Assim, e agora, na verdade, eu coloquei um outro exemplo aqui que é um campo muito parecido, só que agora eu mudei o domínio desse campo. E agora vem a pergunta se esse campo é conservativo e eu quero que você relacione isso com este item G aqui agora, beleza? É isso, bons estudos e até a próxima.